Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo que eu fiz sobre os 5 passos para um home office saudável, eu falei brevemente sobre abusos emocionais. E como prometido, hoje eu estou aqui para falar com detalhes sobre esse assunto que, como eu disse lá no vídeo, é tão sério quanto extenso. O abuso emocional é uma forma de violência não física que gera sofrimento emocional e psicológico. Muitas vezes, as formas de violência que não causam consequências evidentes, como machucados, por exemplo, acabam passando despercebidas ou não são levadas a sério por quem sofre e também por quem convive com essas pessoas. Entretanto, elas podem causar prejuízos emocionais duradouros, impedindo que tenham vidas saudáveis, desenvolvam laços afetivos sólidos e alcancem a felicidade. Quem sofre abuso emocional pode demorar anos para voltar a confiar nas pessoas e ainda sentir-se bem consigo mesmo. O abuso emocional ou psicológico é caracterizado por um conjunto de atitudes e palavras que têm o objetivo de ferir outra pessoa emocionalmente. A pessoa que comete o abuso pode ter uma série de razões para isso, mas geralmente as suas ações são motivadas pela necessidade de controle do outro, o que faz com que essa pessoa se sinta bem consigo mesma, como se apenas conseguisse validar as suas qualidades através do sofrimento alheio. Parece loucura, mas pode acreditar. Quem sofre o abuso passa a ter uma visão tão negativa de si mesmo que se faz acreditar que viver sem o abusador é impossível. Sem ele, ela não consegue tomar decisões, ter sucesso no trabalho, cultivar amizades, desenvolver habilidades e até gostar de si mesma. O abuso emocional pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, como entre familiares, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, chefes, funcionários, professores, alunos. Enfim, costuma ser comum em relacionamentos afetivos e familiares, principalmente entre pais e filhos. Quando uma pessoa cresce em um ambiente em que o abuso emocional é frequente, ela vê os comportamentos abusivos como normais. Para ela, é esperado que membros da família ajam assim uns com os outros e, frequentemente, ela repete o mesmo padrão comportamental com a sua própria família ou ainda procura cônjuges emocionalmente abusivos. Além de abalar a autoestima, o abuso emocional possui a capacidade de moldar toda a sua visão de mundo e concepções sobre as pessoas. Essa é uma das razões pelas quais é difícil terminar um relacionamento abusivo. O abuso emocional é praticado de várias formas, e como não é tão evidente e claro quanto outras formas de violência, como a física e a sexual, por exemplo, as vítimas podem passar anos sem perceber as atitudes abusivas ou compreender a gravidade de certos comentários e comportamentos. Por isso, é extremamente importante saber reconhecer os sinais de alerta dessa violência, que geralmente são a manipulação emocional, que consiste em uma série de táticas para persuadir a vítima a fazer o que o abusador quer. Ainda, duvidar da capacidade da vítima. O abusador duvida da capacidade da vítima de fazer o seu trabalho, de concluir atividades, de socializar e de qualquer coisa que cause perturbação emocional. Para deixá-la o mais confortável possível, o abusador procura plantar dúvidas sobre os seus pontos fracos, fortalecendo as suas inseguranças. Isolamento gradual. Para sempre manter a vítima sob o seu controle, o abusador emocional começa a afastá-la dos seus amigos ou dos seus familiares. O isolamento não é feito de maneira descancarada e, a princípio, a vítima nem percebe que já se distanciou dos seus entes queridos. Isolada, essa vítima encontra mais dificuldades ainda para pedir ajuda. Culpar a vítima por tudo. Tudo passa a ser culpa da vítima. Se aconteceu algo errado na vida do abusador, ele encontra uma maneira de responsabilizar a vítima por isso. Ele pode dizer, por exemplo, que ela o vinha chateando há muito tempo, provocando o mau humor e a distração que causaram o incidente. A vítima se sente mal, então ela tenta fazer de tudo para recompensá-lo por suas ações, como se ela fosse realmente culpada. O abusador emocional também pode culpar a vítima por seu sofrimento, quando ela tenta acabar com o relacionamento e tenta fazer negociações para manter esse relacionamento. A diminuição da autoestima é outra forma de abuso e acontece gradualmente mediante as demais formas de abuso que eu mencionei. Mas o abusador também pode focar especificamente nisso ao direcionar ofensas constantes à vítima. Como, por exemplo, você não consegue fazer nada, você é muito burro, ou você nunca vai conseguir o que quer desse jeito. Ele também pode se aproveitar de acontecimentos negativos da vítima, da vida dela, para reforçar que ela é incompetente e merece o que está acontecendo.
bombardeada com insultos e questionamentos sobre a sua capacidade, a vítima passa a acreditar nesse abusador. Além de tornar difícil fazer esse relacionamento, a autoestima baixa pode estimular o aparecimento de várias condições de saúde mental, como pânico, depressão, ansiedade e diversos outros transtornos. Outra forma de abuso é ignorar alguém sempre que ele faz algo de errado, para ensinar uma lição. O abusador pode andar por aí agindo como se não estivesse vendo a vítima e não direcionar nenhuma palavra a ela. A princípio, essa atitude pode parecer infantil e não causar o efeito desejado, mas ao ser usado frequentemente, a vítima começa a se sentir culpada e busca se comunicar com esse abusador. E ao ser ignorada, ela se sente envergonhada e passa a desejar o perdão do outro. Outra forma muito comum de abuso emocional em relacionamentos familiares, por exemplo, e afetivos, é a privação de bens e recursos financeiros, que também é chamada aí de violência financeira. O abusador corta o limite ou o acesso da vítima ao dinheiro, impedindo que ela compre alimentos e outros itens de necessidade básica, e dependa dele única e exclusivamente para sobreviver. Isso inclui impedir que ela trabalhe, que ela gaste dinheiro sem a sua autorização ou tenha acesso aos recursos financeiros. A perseguição, gente, também é uma forma de abuso emocional, que tem se mostrado cada vez mais frequente e costuma acontecer após o término de um relacionamento. O abusador raramente persegue a vítima pessoalmente. É mais comum ele mandar fotos da frente da sua casa, do seu trabalho ou de lugares onde a vítima esteve durante o dia ou a semana. Ele cria contas falsas em redes sociais para comentarem nas fotos, para mandar ameaças através das mensagens e enviar a sua localização para a vítima, mostrando que está ali por perto da sua casa ou do seu trabalho. Dessa forma, ele consegue despertar uma sensação de onipresença na vítima que, consequentemente, fica com medo de sair de casa ou de usar as redes sociais. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais frequente denúncias de assédio moral no ambiente de trabalho. Entretanto, não é tão simples, pois nem todos conseguem denunciar. O medo e a vergonha são algumas das razões. E o trabalho em home office pode ainda mascarar esses abusos, pois geralmente não há contato físico, passando a falsa sensação de que basta somente desligar o telefone, finalizar a reunião ou não abrir mais o WhatsApp para sentir-se melhor. Então, o assédio moral é uma ação agressiva, progressiva e que nem sempre é percebida pela maioria das pessoas, já que as humilhações muitas vezes podem vir disfarçadas de brincadeiras ou de regras impostas pela empresa, o que dificulta a identificação. O agressor pode ser o chefe ou o próprio colega de trabalho, que inclusive pode ocupar o mesmo cargo que a vítima. As agressões podem se manifestar de várias formas, como críticas constantes, divulgação de boatos sobre a vida pessoal da vítima, constrangimento em público, chantagem, desqualificação profissional, isolamento ou até mesmo aqueles olhares de reprovação. E nem sempre o próprio agressor reconhece tais atitudes como abuso. Eu passei por essa situação. Não sei dizer se esse é o meu caso, mas sinceramente esse abusador me fez perder as forças, literalmente. Eu só me dei conta de estar sendo abusada emocionalmente após muitas sessões de terapia. A sensação que eu sentia era de estar no fundo do poço, em um buraco. Sensação de não ter mais sentimentos por nada ou por ninguém. Sem vida social, como se fosse literalmente um vegetal, dormindo acordado. Eu tremia só de olhar para o computador ou abrir o meu WhatsApp corporativo. Eu chorava constantemente por ver a vida passar e não reagir, não saber como agir. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Eu tento descrever o mais detalhado possível para que você compreenda ou tenha pelo menos uma noção da proporção desse pesadelo. Mas na verdade, nem palavras são suficientes para exemplificar. E eu não desejo para ninguém, mas só passando para conseguir dimensionar o tamanho desse sofrimento. E para mais incrível que pareça, ao meu ver, eu não havia motivo aparente para me sentir daquela forma, o que me trazia ainda mais pânico. Foi somente com a ajuda psicológica que eu consegui encontrar a raiz desses sentimentos. E ao perceber tais abusos, eu me senti como se tivesse renascido, como ganhar um ar após um afogamento. Um alívio enorme e ao mesmo tempo incrédula por ter passado tanto tempo nessa condição sem me dar conta, sem perceber. No meu caso, o abuso foi no âmbito profissional. Eu sofri em silêncio por medo de perder o meu cliente e a consequência foi o adoecimento emocional e consequentemente o físico. Eu desenvolvi burnout, depressão, ansiedade, angústia,
além de sentimentos confusos como a sensação de fracasso, de inutilidade e uma culpa equivocada, acreditando ser tão incompetente quanto eu ouvia ser. O processo de identificação desse abuso emocional despertou em mim muitos sentimentos e dúvidas. Eu me confrontei com uma realidade que até então era inexistente. Embora eu tenha passado por momentos ruins ao lado desse abusador, ainda sentia que dependia dele financeiramente. E esse período de negação persistiu até eu conseguir compreender a gravidade desses abusos emocionais. A partir de então, eu comecei a ver como essa pessoa me influenciou de modo negativo. Minhas reações foram de raiva, tristeza, medo, angústia, assim como eu me vi sem foco, sem força e muito menos objetivos para seguir em frente com os meus projetos e com os meus sonhos. Esse choque de realidade foi doloroso, mas fez parte do meu processo de libertação desse relacionamento abusivo. Se por acaso você se identifica ou conhece alguém que esteja passando por isso, para torná-lo menos turbulento, busque ajuda, consulte um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, ok? A terapia me ajudou e ajuda as pessoas a encontrarem a melhor maneira de processar esses abusos e seguir em frente. Claro, evidentemente eu me culpei muito por ter permanecido tanto tempo ao lado dessa pessoa, como eu disse, mas eu percebi que realmente, naquela época, eu acreditava que era necessário e que fazia parte do meu processo de aprendizado, de amadurecimento profissional e de crescimento. Eu tinha que passar por esse sofrimento. Foi então que a minha psicóloga foi fundamental para me orientar nessa situação, para mudar minha mentalidade, para me ajudar a redescobrir a minha autoestima e conseguir deixar esse passado para trás sem guardar rancor. Um dos focos da terapia foi retomar a minha conexão comigo mesmo, para conseguir voltar a conduzir a minha vida de forma saudável. Hoje, antes de entrar em uma empresa ou formalizar uma parceria, eu procuro saber se a missão, visão e valores dessa empresa são compatíveis com os meus propósitos. Isso quer dizer que a realização no trabalho para mim não está atrelada somente às questões financeiras, como já priorizei no passado e como priorizam muitas pessoas. Até porque o exercício da profissão reflete em várias áreas da nossa vida. Por isso, eu aprendi que é muito importante priorizar o meu bem-estar no trabalho. E isso inclui as tarefas que eu realizo e as minhas relações interpessoais. A partir disso, surgiu também a enorme importância de desenvolver processos próprios, padronizados e pré-definidos para apresentar aos clientes. Eu agradeço muito por ter me libertado dessa relação tóxica, por ter encontrado ótimos profissionais que me auxiliaram nessa descoberta, e eu posso dizer que eu aprendi tanto sobre mim, eu aprendi tanto sobre processos, sobre perfis de clientes, que eu despertei para compartilhar isso com você, para que você inicie a sua carreira ou, se precisar, altere a sua rota para o caminho certo, de forma organizada, saudável e não se deixe enganar ou abusar. Eu aprendi que um ambiente de trabalho saudável deve ser baseado na imposição de limites e respeito das individualidades e da formação ou posição profissional de cada um. Isso é consciência cidadã e compromisso com a ética. Infelizmente, embora tenha um alto potencial de dano, o assédio moral não é considerado crime no Brasil. Mas ainda assim, descobri ser possível denunciar. De acordo com a advogada Bianca Mayumi, para a justiça, a principal característica do assédio está na frequência com que as situações se repetem. A ação isolada pode configurar dano moral, que trata-se de violação da honra ou imagem de alguém. O assédio moral é uma ação no ambiente de trabalho e implica em uma jornada de atos ofensivos. Porém, de acordo com a gravidade da violência, essa periodicidade pode ser dispensável. De qualquer forma, o assédio moral ou abuso emocional mata por dentro e precisa ser prevenido e combatido quando necessário. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido tão valioso para você quanto foi para mim compartilhar aqui. Por isso, não tenha medo ou vergonha de deixar aqui o seu comentário, que poderá contribuir muito para que esse vídeo alcance pessoas que necessitam sair do fundo do poço, ou que estão sofrendo caladas, ou sem saber como lidar com essa situação, tá bom? Eu te agradeço por assistir e espero te encontrar logo em breve no próximo vídeo. Até mais!